Olá, o meu nome é Lisa Joanes e este é A Nossa Voz, um podcast onde iremos falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade e sobre tudo aquilo que nos ajuda a alinhar e a confiar na própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio e hoje, como vai sendo habitual, trago uma mulher muito especial. Uma mulher que eu ainda não conheço bem, mas estou desejosa de conhecer. Tem assim uma força incrível, pelo menos assim se sente pela sua escrita. Nota-se que é uma mulher de palavras exatas, sabe bem o que nos quer dizer e ao mesmo tempo meio romântica na forma de escrever. Ela é fotógrafa, é escritora. Não sei se estou a pôr aqui alguma gafe nas palavras que eu uso, mas para além de fotógrafa e escritora, é mãe de duas meninas mulheres, que já estão na adolescência. E mais, o que é que eu posso dizer? Que quem viu uma live que eu fiz no Unir para Expandir, viu-a a abrir essa live. E até me perguntaram se ela era advogada. Eu própria me perguntei se ela seria advogada. Há alguém já desse lado a saber ou a sugerir-se, a questionar-se quem poderá ser? É isso mesmo, é a Isabel Saldanha. Bem-vinda, Isabel. Eu não tenho muito jeito assim para estes suspenses, mas eu acho giro trazer assim umas mini pistas e as pessoas, eventualmente, do outro lado, será que é não sei quem? Será que é outra pessoa? Olha, muito obrigada por teres vindo aqui filmar, gravar o nosso podcast. E eu, para começar, copiei uma parte do teu site que eu achei curioso. Eu esqueci-me de dizer que eras amante de vinho. Essa, se calhar, era uma boa pista. Olha, de vinho se e livros. Mostrasses só a imagem da caneca, ninguém ia acreditar que era eu. É verdade. É? Mas para que conste, ninguém sabe o que é que aqui está dentro. Trouxe. Quem vai para o mar havia sem terra. Olha, e tu dizes assim, é engraçado que toda a gente se inibe em falar sobre si mesmo. Tão verdade como é. Como se o pressuposto do autoelogio das nossas qualidades fosse uma arrogância e não apenas o que devia ser, um fenómeno fabuloso de autoconhecimento. A Isabel é uma tipa feliz, muito feliz, um espírito sagaz, curioso, que se deita todos os dias amuada por ter de fazer uma pausa de sono em tudo o que é a vida. Adoro. A Isabel é uma miúda que às vezes me cansa, porque quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. É uma boémia hedonista que troca a monotonia do sofá por uma seca coletiva, bastante para isso, lá está, não é? Que tenha um bom vinho. A Isabel é uma romântica, perfeccionista, é uma bem disposta que vive para dizer bom dia em voz alta. É desapegada e impulsiva, tem defeitos como toda a gente, mas como é otimista não se inibe em dar palco às suas qualidades. Que bom! A Isabel vive dentro de ti, neste caso, e é um prazer dar-lhe abrigo, mesmo que para isso me compita a missão de arrastar o seu esqueleto cansado até ao próximo desafio. É lindo, não é? Pelo menos para mim, estar-te a ler, eu trouxe o termo romântico, não sei se é o termo correto, tu que és mais aí da escrita, mas efetivamente para mim tem magia a tua escrita. E não é só para mim, porque eu vou vendo as pessoas, realmente tens uma escrita apaixonante. E estavas-me a dizer, e antes de começarmos, deixa-me realmente perguntar-te quem é a Isabel, com as tuas palavras, e neste estudo de autoconhecimento, quem é a Isabel? Desde tudo aquilo que te faça sentido. Olha, é engraçado que tu estavas agora a ler esse texto. Eu já não revia esse texto há imenso tempo. E dá-me imensa ternura ouvir-me através das palavras dos outros, porque é raro, não é? Nós lemos. Eu acho que é exatamente o que está aí. Sinto que com o passar dos anos torno-me talvez mais inquieta, porque sinto a pressão do tempo que passa e a unidade de tempo é uma coisa que eu falo muito nos meus textos, a importância de nós aproveitarmos a vida, a importância de trazermos a morte para a ordem do dia, porque só a morte é que nos ensina a respeitar a própria vida. E eu acho que mantenho a mesma sagacidade, mantenho a mesma inquietude, mantenho a mesma curiosidade, talvez tenha muito menos medo
Nunca fui uma pessoa com muito medo, agora ainda tenho menos. O que tenho agora é mais fome de gastar bem o tempo que me sobra, não é? Eu tenho 40, portanto, se eu viver mais 40 já seria uma sorte, não é? Portanto, estou claramente no meio de qualquer coisa importante e sinto que a Isabel não se pode perder, ou não se isso não tiver o objetivo dela se reencontrar consigo própria. Portanto, sou mais cautelosa, escolho mais as pessoas, escolho mais os temas, escolho melhor os livros, escolho melhor a comida, escolho melhor o vinho, sim. Escolho melhor a música, mas isso também vai de um processo crescente de maturidade que te vai dando esse rapport e que te vai permitindo fazer escolhas um bocadinho mais acertadas e isso é bom. Muito bom. E no meio de tudo isso, ainda és viajante e ainda és mãe. Sim, sim, sim. Como é que é para ti gerir essa sede de conhecimento e de vida e ao mesmo tempo uma certa rotina? Que obviamente determinados papéis que amamos, mas que ainda assim obviamente levam-nos a essas rotinas. Bem, eu nem me sinto muito à vontade a falar deste tema contigo, que és mãe de uma extensa prole, tive música no coração. e eu fui mãe um bocadinho a medo, na altura um bocadinho inquieta, lá está, com o que seria ou não o exercício da maternidade. Não muito maternal, ou seja, eu fui mãe, mas nunca fui uma pessoa muito maternal. Eu acho que nunca verbalizei, quer oralmente, quer por escrito, que gostava de ser mãe. Acho que fui mãe um bocadinho a medo. E as viagens, tu falavas, as outras viagens, a maternidade também é uma viagem, não é? Sem dúvida. E é uma viagem lixada, não é? Porque tem muitas turbulências que não nos avisam e sobretudo não tem nenhum comandante a avisar, olha, preparem-se para passar por um período de turbulência, apertem os cintos e de alguma forma é assim um bocadinho sacana, não é? Mas depois também é maravilhosa com aquilo que nos obriga a transcender, com o que nos desafia de paciência. A parte que eu talvez menos gosto da maternidade é um bocadinho aquilo que eu menos gosto em quase tudo na vida, que é impossibilita-me menos o exercício do meu egoísmo e eu sou uma pessoa que reclama muito o seu egoísmo. Também acho que é uma palavra que foi muito maltratada, porque vem da palavra ego, portanto, no fundo, é um exacerbar do ego e que tem muito a ver com a conquista, com o nosso percurso e com a vontade de nos conhecermos e quando nós temos filhos, e tu sabes bem, de alguma forma e por um período que é relativamente extenso e longo, esse processo é interrompido e nós vemos-nos um bocadinho monofuncionais. Mas tu, no fundo, também não interrompeste. Eu não sinto, claro que se interrompe, mas ao mesmo tempo eu permiti-me viajar, continuo a fazê-lo, tu também. Sim, é verdade. E eu fiz sempre isso, mas com muita teima. Eu acho que um dos anos em que eu mais viajei foi o ano em que a minha primeira filha nasceu. Um bocadinho a tentar vencer-me, mesmo às vezes sentindo-me a roçar a crueldade da coisa. Eu precisava de saber que a mulher que eu era não tinha adormecido para dar lugar a uma mãe, porque eu via muito isso, e ainda se vê muito. E como a sociedade condescende muito com esse adormecimento, se eu me deixasse adormecer, perder-se-ia o potencial que a Isabel tem. E o potencial da Isabel é um potencial, digo eu, sem arrogância, mas com um certo sentido de propósito, que não é o exclusivo da Caetana e da Camila. Portanto, seria uma pena se eu só me ficasse pela cuidadora delas. E, portanto, eu exercitei-me muito para reivindicar a minha liberdade. E foi tão natural que elas nunca me reclamaram a presença, nem nunca me reclamaram a ausência. Portanto, elas balancearam muito bem esse equilíbrio. Elas sentiram de tal forma o meu gosto pela vida, o prazer da minha concretização, que elas fizeram-se muito bem à pista. Nunca na vida me sentiram na necessidade de me chantagearem. Mas sabes que isso, no fundo, e tu dizes-nos aqui, com as tuas palavras, efetivamente isto é ser verdadeiro e ser o exemplo. Como tu sempre te permitiste, fazendo esse balanço do que eras capaz, e outras vezes, obviamente, se calhar não sendo tão capaz, mas como sempre te permitiste ser a mulher e não adormecer no lado de mulher, estás a passar o exemplo às tuas filhas e quase nas entrelinhas lhes dizes: amanhã, quando forem vocês a mãe, quando forem vocês, isto não sou bem, vocês a mãe, não adormeçam, sejam a mulher que são, porque efetivamente nós podemos assumir vários papéis. Não os fazemos exclusivamente, porque nos subdividimos,
mas ainda assim é possível vocês continuarem a ser quem são e abraçarem o amor da maternidade. E até é estranho que nós tínhamos que ser redundantes nesta conversa em abril de 2022, em que isto já deveria estar relativamente ultrapassado, pelo menos no mundo ocidental, em que as pessoas têm algumas competências ou meios para não se deixarem morrer na praia, não é? Eu admito perfeitamente que há pessoas que são seduzidas e pelo vórtice da maternidade e que se identificam 100% e há lugar para toda a gente. Mas do outro lado também tem que haver espaço para que coexistam e coabitem mães cuja vocação não se esgota na maternidade só, ou até que se esgote pouco, ou até que foram mães e que de repente perceberam até que se calhar até tinham mais jeito para ser tias, mas olha, agora já fomos, não é? Portanto, vamos tentar fazer isto o melhor possível e que se devolva esse caminho também aos filhos, para eles nos ajudarem. E é muito engraçado, porque essa autoridade sobre o eu, que é uma coisa que nós demoramos muito tempo a reclamar, e que é a coisa que mais nos faz sentir em perda connosco próprios, é como se nós tivéssemos sempre um dreno. Eu pelo menos sinto isso. As minhas filhas, sobretudo a mais velha, ela sentia tanto isso que às vezes ela dizia assim: Isabel Saldanha, eu não me tratava por mãe. E eu adorava, porque eu sentia naquele Isabel Saldanha, aquilo não era uma provocação, era quase como uma confirmação de que eu existo também como mulher. Portanto, nada me dá mais ternura de quando ela dizia Isabel Saldanha. E eu pensei, sim, sou eu. Mas é muito interessante e realmente tu estás a dizer, é curioso que nesta altura do campeonato ainda tínhamos de falar, mas efetivamente este é um tema que incomoda, transtorna, aquieta muitas mulheres mães. Nós sabemos que é verdade e a mim chegam-me imensos testemunhos e às vezes casos clínicos, mas efetivamente as mulheres não sabem bem como gerir essa dualidade entre o ser eu e ao mesmo tempo ser uma mãe dedicada. E eu costumo sempre dizer que uma mãe que é dedicada é uma mulher verdadeira, dentro do QB, como é óbvio, não é? Porque nós andamos sempre em busca de nós próprias e vamos estar sempre a evoluir. Mas efetivamente, se tu perderes quem és, de repente qual é o exemplo que tu estás a passar enquanto mulher também aos teus filhos? Não, eles perdem o referencial, ainda mais como mulheres. Eu não tive a sorte ou o azar, não sei, ou não calhou que tivesse filhos homens, apesar de eu sempre ter querido, porque sou de uma família muito matriarcal e, portanto, cresci com irmãs e minha mãe também tinha só irmãs e minha avó irmãs tinha, e, portanto, eu pensei que é uma maldição que eu continuo a... E elas vão ser amaldiçoadas também, porque é lixado ter mulheres, porque as mulheres têm uma relação altamente conflituosa com as filhas. E eu vejo muitas vezes a vivenciar coisas, não é? Que eu sinto perfeitamente na pele, que eu saltei do lugar do carrasco para o lugar da vítima. E é mesmo, e o universo é circular, e elas um dia vão ser elas a ser lixadas por outro alguém, porque isto é sempre assim, nós não conseguimos quebrar esse processo. Mas sendo mãe de filhas, nós temos uma responsabilidade, porque efetivamente esse papel ou essa responsabilização recai muito sobre a mulher. Mesmo em custódias partilhadas, mesmo em regimes super equilibrados e balanceados, a mulher de alguma forma sente que se isto fosse uma empresa, uma multinacional, ela fazia parte do conselho de administração e o marido ou o pai era um acionista mediano. Nós sentimos sempre de alguma forma os nossos filhos são mais nossos. E tu vês isso no processo de divórcio, em que as mães dizem não, mas eles precisam de mim. E os pais passam a ter aquele regime quinzenal, um fim de semana de 15 em 15 dias. As mulheres sentem essa cena umbilical, não é? Que têm que estar lá. Isso é uma cena cultural, não é? Que nós não conseguimos abdicar, abrir mão. Porque no fundo é um poder, e nós gostamos de poder. As pessoas podem dizer que não, mas muito daquilo que nos prende às vezes não é verdadeiramente vocação, é uma necessidade de poder, cuja única forma de exercício que as mulheres têm é na maternidade, porque muitas das vezes não têm poder sobre as suas carreiras, poder sobre as suas famílias, poder sobre os seus irmãos, poder sobre os seus vizinhos, poder sobre nada, e então não abdicam disso. Portanto, quando me dizem, ou quando olham para outras mulheres que reivindicam a sua liberdade, às vezes com desconfiança, no fundo, elas não querem abrir mão desse poder, nada tem a ver com o amor. Não ama mais quem está presente do que quem se ausenta para ser, sobretudo se for para se conquistar a si próprio, porque quando retorna traz um rapport de identidade que enche uma casa, não é? Portanto, mais vale, não é? Ir e vir inteiro do que estar assim
tipo como se fosse Aos passos, claro. um puzzle, não é? E eu Espalhado percebo o que pela estás a casa. dizer, e vou só fazer aqui a ressalva de, não é no sentido, claro, que se calhar há pais que estão mais ausentes e que a mãe questiona se amam os filhos, não estamos a falar disso. Estamos a falar de, efetivamente, pais que acabam por assumir o tal quinzenal, mas que se calhar quando vêm dão mais em qualidade porque estão ali por inteiro, talvez. E a mãe, como tem a tal rotina, vai-se subdividindo. Fica com papel Sim. muito E acaba por se perder de si, muito lá voltamos ingrato. nós àquela Óbvio parte. que isso é desigual, porque há muitas situações em que a mulher é deixada a solo, não é? É aí, Como claro sendo que o sim. único esteio emocional e muitas vezes até financeiro daquela suporte daquela família, e portanto não tem como ela gastar energia a tentar requisitar a outra parte que ainda por cima se ausentou por voluntária vontade, e então aí está tudo, olha, é o que é, de facto recai sobre as mulheres esse peso, mas também há muitos casos em que isso poderia ser perfeitamente balanceado entre o homem e a mulher normalmente chama a si o feudo e depois não abdica, e é uma negociação da qual a mulher não está disposta a abrir mão, e aí entram todos em perda, entre ela em perda que não se desenvolve, entre os filhos em perda porque se distanciam dos Claro que pais. sim, e vivem esse conflito Sim, interno, e é sempre uma tensão. alguma carência emocional. Isto tem tudo a ver com equilíbrios. Acho que numa casa, num ambiente, num ecossistema, olha, um bocado como a permacultura agora, que eu estou cheia de princípios da permacultura, É verdade. toda a gente tem que ter o seu layer de desenvolvimento e o seu espaço, e nós não temos necessariamente que entrar em conflito se nos for dado esse espaço para nós nos desenvolvermos. Olha, e como é que é no teu caso? Porque quem te está aqui a ouvir falar, e mesmo eu, mas eu já li alguns posts que eram dedicados às tuas filhas, e até me recordo de um que tu dedicaste à tua filha mais velha, que faz mais ou menos anos, próxima do dia de anos da minha mais velha também. Eu acho que a tua fez 16. Sim, E a minha 17 de também, setembro. 17, e a minha fez a 20. Que eu lembro-me de, uau, que giro! E tu dizias que estavas a abrir uma festa no jardim, cerveja para toda a gente. Ou seja, quem te está a ouvir aqui falar da maternidade pode não se aperceber que tu, por outro lado, enquanto mãe, também te buscas e procuras abrir o tal espaço de perceber a adolescente que tens, independentemente de ser bem feito ou à tua maneira, não é? Lá está, não há o manual nem o comandante, como tu dizias há pouco, a avisar-nos de nenhuma parte do trajeto. Da turbulência. Mas permitimos-nos observar e tentar aprender e fazer melhor na próxima vez. Eu faço mesmo um bocadinho como os cientistas, não é? Assim, por tentativa e erro, aproximação, eu vou fazendo os meus ajustes. Não tenho, mas isso é meu, nunca um estigma da culpa, porque nunca tive. Nunca, isso é muito bom. Olha, outro ponto. É uma questão que eu nem sequer tive que cauterizar, que eu percebo que é o primeiro trabalho, muitas das vezes. Não tive. Eu entro onde acho que devo entrar, recuo nas áreas em que não percebo. Para mim é mais fácil responsabilizá-las. Responsabilidade e autonomia, tipo, é o meu lema, mas porque também de alguma forma me desresponsabiliza a mim e me tira esse peso. Mas no fundo, mesmo que fosse por uma premissa oportunista, tem para mim ganhos tremendos. A verdade é que as duas têm feito um bocadinho ao piso nesse pressuposto. E eu não tenho as melhores alunas, não, de todo, até são relativamente, enfim, não direi medíocres, mas estão no satisfatório. Agora a Caetana até que está no 11º já está. Não quer dizer absolutamente nada. Mas são seres humanos de bom coração, não são mentirosas, não são trapaceiras, não são desonestas e respeitam muito, me respeitam muito, que é uma coisa que para mim é muito importante. E, portanto, respeitando-me, eu também sinto que as devo respeitar, porque eu acho que outra das questões na educação das crianças, sem dúvida, daquilo que eu li, é que esta coisa do amor incondicional cria imensas não condições, nomeadamente a ausência de esforço da parte deles. Nós perguntamos como é que foi o dia, mas os putos nem sequer nos perguntam como é que foi o nosso dia. A maior parte dos filhos de amigos meus e de amigas minhas, eu já fiz este query, assim, a amador, nada sustentável cientificamente, não sabia bem o que é que os pais faziam. E não sabem, por desinteresse deles, e porque os pais nunca se colocaram como peões nesse tabuleiro, porque a única coisa que eles se apresentam é como providers e como cuidadores. É verdade. Eles não fazem a mínima ideia se o pai gosta de tocar flauta,
se também gosta de fumar a sua ganza, não sei onde, Mas não aí lá interessa, está, whatever, sabes? seja o que for, eles A não... falta de verdade do progenitor também. De verdade não estou a dizer que ele é um mentiroso, atenção. Só que, Não, cuidado. porque nós não temos nos damos uma... como pessoas, lá está, damos só como cuidadores. Nós somos uma espécie de estatuária, já viste? É triste que um pai aflito tenha que ir para o quarto chorar. E que Porque não nós faça temos à numa frente também dos sociedade filhos. livre, porque é que ele não pode chegar a casa e bater com a porta e chorar ali Ser real, ser no sofá? cru, não é? E porque é que não pode devolver esse cagaço aos filhos deles também fazerem parte dessa consolação? Aliás, como é que nós queremos que os nossos filhos chorem e desabafem à nossa frente se o próprio pai não o fizer? Pai e mãe. Eu choro e às vezes é muito jeito, porque eles ficam de tal forma, eles estão tão habituados a que tu sejas 90% do tempo um esteio de firmeza, de certeza. Eu, por És tu que acaso, não pegas faço no isso. carro, és tu que conduzes do ponto A ao ponto B, és tu que lhes serves o jantar, és tu que escolhes os alimentos, eles confiam que tu não os vais envenenar. Não é que as coisas estão, que a cama está lavada, que há os lençóis e não sei o quê. Portanto, quando um dia tu dizes, e às vezes eu faço isso, e faço porque é verdade, estou filha da mãe e estou chateada, eu digo, hoje não falem comigo, a sério, estou mesmo chateada, estou mesmo na merda. Preciso do meu espaço. E elas imediatamente somem. Tipo, somem, respeitam. Porque percebem que ali há uma mulher também, não interessa. E percebem que não é a altura de chamar a mãe para aqui. Sim, e eu muitas vezes também o faço, não dessa forma, mas olha, estou com vontade de chorar, olha, hoje estou triste, e lembro-me deles serem pequeninos e eu dizer, é que vocês esquecem-se, hoje em dia já não se esquecem, é que eu antes de ser mãe, eu também sou uma menina, eu também tenho emoções, eu também sinto. Portanto, aquilo que vocês muitas vezes fazem ou não fazem, dizem ou não dizem, eu também sinto. Então eu também sempre me mostrei e procuro mostrar como pessoa. Não sei se é o correto ou se não é, mas Eu também não sei, a minha mas verdade. eu acho que mais do que tentar ser moderno e ser contemporâneo deles e dizer que sabes a jarga e o TikTok e os NFTs e não sei o quê para te fazeres moderno, eu acho que a maior afirmação e o maior valor que nós podemos dar aos nossos filhos é afirmarmos que nós também somos contemporâneos do nosso tempo. É sermos em Portanto, verdade. agora a minha Se vai queremos para o que eles quarto amanhã que eu quero o namorar sejam. e está ótimo e ela percebe, porque ela também gosta de namorar. E, portanto, ela percebe imediatamente, eu não tenho que disfarçar que vou corrigir testes ou fazer uma cena importante, porque nós estamos sempre a dar valor às nossas ações. Tipo, Claro, eu ontem fui se eu sair for para a trabalhar, praia tenho e o pensei de pretexto dizer, eu vou para. lá dizer, olha, vou sair, vou para uma reunião. Não, nem sou, olha, vou andar para a Fonte da Telha, que eu apetece-me conversar com o criador. E até lancei assim, que é para ela ficar meio na dúvida se eu tinha bebido à hora do almoço ou não, estás a ver? Claro que ela não pensa isso, mas pensa, ok, ela requisitou-se a ela própria esse espaço. Está bem, ok. Boa, e ele, se calhar, ela até agradece e diz, olha, boa, agora tenho aqui outro espaço Mas eu para podia mim. dizer para me fazer importante, que é para ela percepcionar o trabalhar, valor do vou trabalho, da trabalhar. escravidão, das 9 às 5. Não. Mas lá está, apresentar outra vez uma mentira e fazer com que os nossos filhos amanhã sintam essa necessidade também de mentir para justificar qualquer ação que queiram fazer. Nós acabamos por ser sempre o exemplo, consciente ou não consciente. E o que tu estás a dizer é muito importante, porque é exatamente isso. É ser mais genuíno, ser mais O valor honesto. que essa parte, que a transcendência, que o cultivar os momentos a sol, que os passeios, que tu pegares num carro e fugir e ouvir música. poder ser tu. E elas também gostam quando estão com o coração partido, que é uma coisa que os adolescentes fazem, ouvir aquelas listas de dor de corno, com aquelas músicas deploráveis que fazem chorar as pedras das calçadas. Eles ouvem isso para sentirem as emoções ao rubro e nós fazemos exatamente a mesma coisa. Não deixámos de ser. Numa escala, nós somos todos humanos, portanto, agora eu também quero chorar. E isto aconteceu, eu lembro perfeitamente um episódio em que eles eram pequeninos, eu fui buscá-los à escola e eu estava mesmo lixada com um cliente qualquer que não tinha gostado de um trabalho, uma cena, uma crítica, mas tinha sido assim mesmo forte, sabes? Quando as pessoas resolvem desancar-te ao telefone, eu fui buscá-las e elas entraram e eu tentei disfarçar aquela porque estava mesmo irritada, já estava a suar na manete das velocidades. E elas entraram e eu perguntei, então meninas, como é que foi o dia? E depois, não sei se foi a expressão da minha voz, se foi o tom, eu senti-me um bocado patética a perguntar aquilo, porque no fundo quem estava a precisar que perguntasse e de conversar era eu. Mas eram pequeninas, portanto eu era a providenciadora, a cuidadora, não é? E de repente elas diziam, não coisa, assim, com zero vontade, somos as crianças, correu bem, mãe, sim, ok, não sei. E às tantas, olha, assim uma cena, estávamos numa rua sem sentido, eu desliguei o carro, não, eu perguntei-lhe, alguém me vai perguntar como é que correu o meu dia? Que eu já perguntei como é que correu o vosso. Oh mãe! E eu disse, alguém me vai perguntar como é que foi o meu dia ou não? É que eu também coexisto, somos 3 aqui neste carro. E então desliguei, e os outros carros começaram a apitar, bem, as crianças morrendo de vergonha, sabes? Mãe, eu disse assim, eu não saio daqui, tirei a chave do coice, mandei a chave assim para o lado, mesmo à maluca, e ela disse assim, mãe, eu assim não sei, vocês têm que me perguntar e com vontade, não é para despachar, mãe, como é que foi o teu dia? Acelera, eu disse assim, como é que foi o meu dia? E depois tenho que estar na disposição de ouvir, porque eu pergunto e também ouço. Eu também ouço. Vocês dizem pouca coisa porque querem acelerar, mas os adultos gostam de ser ouvidos, depois vocês vão perceber isso, também vão gostar. E elas depois perguntaram, a partir daí nunca mais
deixaram de questionar, de perguntar como é que eu estava. Até porque, e depois eu disse-lhes, voltei a andar, já estava um senhor a bater na coisa e elas, ai que vergonha, veio o senhor a bater, não sei o quê, sou maluca, não sei o quê. Não, sou maluca mesmo, mas eu vou aproveitar para dar uma lição às minhas filhas. Que ela se ver ao custo do atraso de 15 minutos de toda a gente, eu detesto provocar Olha, atrasos. já agora deixa-me perguntar daqui em direto, como é que tu fazes com a coisa dos telemóveis? Do quê? Em Como relação a eles? Como é que se gera? Sim, se calhar, pronto, olha as tuas. Mas eu tenho o Moisés, o meu rapaz, agora vem aí outro rapaz, mas o Moisés está numa idade, está com 9, enquanto teve, na verdade ele fez homeschooling até o ano passado, não é? Portanto ele só entrou na escola no 3º ano, mas viajou a vida toda. Ele conheceu-se mais fora de Portugal do que em Portugal. E agora que chegou, o acesso ao telemóvel, que não tem, repara, é uma coisa que ele está completamente viciado. Eu noto uma mente viciada ali. Mas eu e o pai já castigámos, tiramos os telefones, pomos códigos, ele descobre os códigos, não sei como. Descobre. Eu vou dizer uma coisa, eu primeiro tive uma relação muito dura, até porque tive aquela ilusão que nós todos temos, quando os filhos comem tomate e gostam de alface e gostam de ler e depois eles perdem essa magia porque há um momento em que eles largam tudo, a vida plástica acorda o reflexo do telemóvel, eles notam que têm potencial, galvanizarem a atenção e percebem que há todo um número infindável de recursos e, portanto, o que és tu ao pé de um Wikipedia ou de um Google? Esquece. Não há ninguém que consiga. Eu, ao princípio, bem, tive grandes questões, tirei os telemóveis, tirei, depois deixei e disse mesmo assim, se vocês quiserem converter num pixel, é com vocês. I don't give a fuck. Tipo, eu não quero, eles são contemporâneos disto. Nós ainda vivemos na geração em que half-half, não é? Eu cresci a bater tecla, não é? Eu tinha disquetes, não é? E de repente nós temos telemóveis, mas eu ainda vivia um bocadinho dessa parte. Eu cheguei a fazer chamadas com moedas na cabine telefónica, não é? À rasca que aquilo se apagasse. Mas eles não têm essa percepção. O Saramago tem uma frase muito gira que é meia nostálgica e meia dura, que é jamais uma lágrima manchará um e-mail. E é verdade. É assim, eles não vão saber o que isso é, mas isso são eles, mas eles não vão sentir essa falta, porque isso é uma nostalgia nossa. Completamente. E, portanto, se nós não descansamos sobre isso, vai-nos pesar muito mais a nós do que a eles só vai pesar pelo nível de conflito que se acentua. Portanto, de vez em quando eu vou dar uns sinais, eu não tenho qualquer hipótese, eu acho que se eu arrancasse neste momento o telemóvel a uma das minhas filhas, elas ficavam a sangrar assim, tipo amputação. Estás a ver? Aquilo já é um membro, já é um extra-membro. Portanto, eu decidi respirar fundo, tentar controlar mais ou menos só nas horas para elas não virarem zombies, tipo às 3 da manhã não estarem no coisa, mas pá, de resto, às vezes eu vejo a minha filha tipo a fazer TikToks, Bia. Mas elas fazerem o processo delas, que horror, esta criatura tão fútil que eu gerei no mundo para não trazer nenhum valor acrescentado, que horror, desculpa, criador, eu queria tanto por aqui, tipo isto já está à pinha e eu ainda ponho aqui gente que não vale e tu ficas, mas depois eles têm o processo deles, nós também tivemos os nossos, eu também não fui sempre uma tipo dos livros, sim, foi uma altura em que deixei de gostar da humanidade e liguei-me aos livros e li muito, mas depois eventualmente liguei-me à humanidade e queria ser à noite e fumar cigarros e usar mini-saias e ainda dizes que és boémia, ainda está lá. Sim, eu sou muito boémia, portanto, agora é um tempo muito lixado porque a nossa decalagem, apesar de nós sentirmos que temos um discurso de proximidade com os nossos filhos, nós não somos contemporâneos da mesma época deles. E, portanto, nós temos que relaxar, porque eles são mais plásticos do que nós noutra dimensão, mas depois também têm outro tipo de qualidades e sensibilidade que nós não tínhamos. E a geração anterior queixa sempre da geração seguinte. A arrasca é sempre o que vem depois. Portanto, eu tenho alguma esperança, apesar de não estar muito otimista, tento ter alguma esperança, porque lá, senão é uma angústia constante, porque não tiras, como dizia uma amiga minha, tirou o telemóvel à filha e depois ela ficou a olhar para a mãe o tempo todo sentada no sofá assim, a olhar para a mãe, tipo na cadeira à frente dela, e elas tantas disse, Sofia, o que é que estás a olhar para mim? E ela, não sei, é entretenho. Tipo, a devolver, como se ela fosse um palhaço de circo, estás a ver? E ela disse assim, que horror, vou devolver já. Eu disse, não é que tires o telemóvel. Tipo, sei lá, corta-lhe uma franja, faz-lhe uma tatuagem à meia da noite, tira-lhe a almofada. Cortar o telemóvel é um castigo para nós, este por acaso é um tema que é muito desafiante para mim, com o Moisés, enquanto com as outras gere-se bem, elas compreendem. O Moisés se sinto ali uma mente tão viciada que ele, se for preciso, é esse zombie. Se eu não lhe disser nada, e se por acaso lhe der o telemóvel para as mãos, ele é capaz de ficar horas até adormecer, quase tipo colado assim. Sim, mas a Camila também adormecia. É assim. Mas isso depois passa. Eles depois às vezes eu estou nessa de, se calhar, vou-lhe comprar um telemóvel para ver se ele se farta dele. Sim, pode ser assim, mas sabes que é um bocadinho, é um deslumbramento, porque agora eu é? noto a Caetana e às vezes a Camila a dizer, tipo, a jogar cartas e não sei o que, às vezes com as amigas e a deixar o telemóvel durante uns tempos.
Pois, Houve um dia que chega à até idade. deixou o telemóvel em casa, eu quase tive para lhe medir a febre, porque pensei, se ela deixou o telemóvel em casa, Está bem, lá será que está, é está quase, bem? ela se calhar agora vai começar tipo, a perder as pilhas, como os não é caro, porque eles estão tão dependentes da tecnologia que eles não têm essa noção. Mas eu acho que nós temos que nos apaziguar, pensando que eles nasceram dentro de tecnologia. Eles Sim, nem numa sequer, sociedade que está, de certa forma, e a este passo. eles vão fazer parte e depois cá vão se aturar, se cá vão ser os green thinkers e os gajos, que eles também têm muita consciência ambiental e também são todos ativistas. Também Não sei, eles vão deixamos de chegar, a semente, sim. eles vão de chegar ao seu tempo. Acho que é. As tuas ainda vão para a permacultura também. Não, eu já tentei dizer, mas elas não. Isso é nesta fase, mas fica lá a sementinha. Sim, Sem fica lá a dúvida. sementinha. Eu gostava que elas fossem a ligação à terra. Para mim, a ligação a duas disciplinas que para mim são as mais valiosas, que é a ligação aos livros e à terra. E elas, esquece, não. Mas é agora, eu uma vez li num livro de psicologia que dizia que realmente as nossas crianças, aquilo que tu dizias há pouco, de repente aquela persona que nós conhecemos neles muda radicalmente. E a psicologia dizia isso, que mãe, não penses que é ela a revoltar-se contra tudo o que tu lhe ensinaste ou a ir contra os teus ensinamentos. É simplesmente ela a experienciar as outras partes que ainda não conhece, porque aquilo que tu já lhe passaste, ela já experienciou, já conhece. Para ela amanhã saber aquilo que é realmente dela, ela tem que experienciar agora aquilo que vai eventualmente contra esses valores. Mas assim ela vai fazer o seu próprio percurso. Senão ela só experimentaria aquilo que eu digo. E tu pensas, por exemplo, eu vejo nas minhas 4 irmãs, nós somos 5. E um Uou. dia eu efetivamente sempre fui muito geek e sempre gostei de estudar e sempre gostei. As minhas irmãs gozavam. Tu és a irmã mais velha, mais nova, Não, sou a meio? segunda. Gostavam, e as minhas irmãs gozavam, e elas não tinham telemóveis, mas nem por isso elas liam. Estás a ver? Portanto, quer dizer, eu não sei o que é que elas faziam com o seu spare time, com aquilo que sobrava, mas se tu pensares na nossa geração, muitas das pessoas não tinham telemóveis, e então e o que é que elas faziam? Aculturavam-se, nem por isso estavam todos a cultivar alfaces, ou fazer pão com os avós, não? Ou pintar murais, em casa não estavam. Portanto, há um tempo que tu tens que dar a uma espécie de inutilidade que ela vai-se fazendo, aquilo também faz parte do composto deles, aquilo também é matéria orgânica. Eu acho que aquilo tudo depois se vai fundir e fazer pessoa. Custa-nos muito porque é altamente alienado, não é? E nós estamos cada vez mais, à medida que envelhecemos, estamos cada vez mais Mas perto. é um ótimo exercício de desapego. Eu muitas vezes, para conseguir... por acaso, para mim, a maternidade, por isso é que se calhar me permite ter tantos, para mim eles são dos maiores mestres, são mesmo, mas eu vejo assim e aprendi assim. E como tu disse, desde que fui mãe também não me impedi de fazer 5 anos de voluntariado, dar a volta ao mundo. Portanto, também tive sempre a fazer os meus sonhos. Sim. E elas vinham, faziam parte, obviamente, não vou dizer de mim, mas daquilo que é a minha família. Sim, daquela viagem, isso é magnífico que tu podes proporcionar e não te limitares. Exatamente, não me impedi de o fazer. Sim. Mas ao mesmo tempo eu aprendo tanto com elas, ou porque agora estão constantemente em fases diferentes, pois como são muitos, as fases são diferentes para todos. E o exercício mais velha tem de eu perceber, tem 16, como a tua, há de fazer 17 esse tempo. É certinha. Não, nada, foi uma explosão de... Mas ao mesmo tempo aprendi tanto com ela, apercebi-me mesmo que o ponto em que ela me toca, e no fundo que todos nos tocam, a sociedade nos toca, é exatamente a minha ferida mais profunda, ferida da alma, a ferida emocional. Então hoje em dia eu já tenho a percepção, e muitas vezes com falhas, mas outras em que eu, como se tivesse uma voz em mim a dizer-me: espera, Lisa, isto é a tua ferida. Já tenho consciência até da parte fisiológica, o coração aperta, eu já tenho vontade de lhe responder e desrespeitar com o mesmo tom de desrespeito que eu sinto. Mas depois percebo que é mesmo a minha lente, ela não me está a querer desrespeitar, ainda que o tom possa não ser o mais adequado. É realmente a minha ferida. Sim, mas é um exercício. Uma vez disse à Caetana, eu estou à tua custa, eu estou quase a tornar-me um monge budista. Porque eu apetecia-me mandar-te lá para um sítio que eu cá sei, mesmo à norte, e agora estou aqui quase a fazer meditação e a dizer: calma, tranquila. Respira, assim, não reajas. Eu gosto de ti, não te enerves, não falas assim comigo. E eu pensar assim: não, eu queria mesmo era matá-la. Mas lá está, e depois muito o conhecimento que tu também tens. Vou-me tornar um monge de Shaolin à custa vamos a isso, vamos aprender, fazer não tarde, elas apanham-me na sala assim 1 metro acima do sol, a levitar. E pronto, olha, é isso mesmo. Nós falámos imenso da maternidade, ficou muito pouco sobre a Isabel à parte. Isto realmente dava um segundo episódio. Isabel, e antes de terminarmos,
Depois dava, depois falasse da maternidade, mas no fundo isso é integrante. Falámos muita coisa, completamente. É integrante, porque talvez se eu não fosse mãe, eu não era tão criteriosa relativamente à procura de mim mesma, nem tão ansiosa do valor que o tempo tem nessa busca. Lá está, e voltamos ao início. Portanto, se eu fosse uma tia, se calhar agora estava só a proletar-me mais. É verdade. E eu de alguma forma com elas, como eles são relógios vivos, tac, 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 ao teu lado, tu sentes essa urgência. Não é? Relógios vivos e mudanças constantes, não é? Porque tu não te acomodas nunca, já estão eles noutra fase. Sim. Portanto, o próprio processo de maternidade é sempre evolutivo e tu, enquanto ser, de repente já não és só tu nas tuas mudanças, és tu a ter que te adaptar às mudanças delas. Sim, às mudanças delas, sim. Pronto, é realmente uma montanha sempre russa, a puxar por nós. Olha, e antes de terminarmos, deixa-me abrir aqui um espaço em que és tu, assim, espontaneamente também, que me fazes uma pergunta. Alguma curiosidade que tu tenhas, ou que inventes agora no momento, que eventualmente eu possa, ou não, responder? Eu tenho tantas perguntas para te fazer, temos que ir abrir o vinho. Porque eu só trouxe meia garrafa, isso era uma Magnum. Ela trouxe a meia garrafa porque sabe que eu não posso beber agora. Eu tenho imensas questões para te fazer. Já porque acho super corajoso seres uma mãe de uma família numerosa nos tempos que correm e que se apresenta sobretudo como uma mulher. Eu sei que tu és mãe, que tu também és mãe, mas eu vejo a tua página e vejo o teu discurso e eu ligo-me a ti e conecto-me como mulher. E isso é uma coisa super engraçada. Talvez a pergunta assim mais e agora colando esta questão, enfim, vamos entrarmos pela maternidade, saímos pela maternidade. Tu nunca tiveste que reclamar a mulher à mãe, não é? Tu nunca tiveste que reclamar a mulher. No fundo, ela até emerge sobre isso, ela alimenta-se disso, não se alimenta? Sim. Eu não sei se é o meu egoísmo, agora usando a tua expressão de há pouco, mas foi sempre um movimento muito espontâneo, foi muito intuitivo. Eu continuei-me a ver numa versão construtiva ou crescente e aquele ser que eu ia sendo, e que ainda sou, obviamente, nas suas necessidades e evoluções e vontades e desejos, sempre me via fazer um movimento. E eles conhecem a Lisa? Eles conhecem a Lisa. Eu choro à frente deles, eu sou eu. E uma coisa que eu prezo muito é poder ser eu, aquilo que eu estava a dizer há pouco. Se eu não for em verdade, eu nunca lhes vou poder exigir que sejam a verdade para mim. E uma coisa que eu quero mesmo é, eu não tenho só uma tribo para dizer que tenho um bando de filhos ali em casa a decorar-me o sofá. Eu tenho uma tribo e era o meu desejo, obviamente, que fôssemos mesmo amigos. Obviamente tendo também as nossas gaps, que tu disseste, não somos contemporâneos, mas efetivamente eu sou verdadeira e se há alguma coisa que eu lhes peço é que sejam verdadeiros, que me partilhem. Por exemplo, a segunda é mais silenciosa, mas eu já me apercebi que se eu for ter com ela, eu é que tenho que abrir o espaço. Se eu nunca for, ela nunca vem. Enquanto a primeira é super expansiva, conta-me tudo. Chega a casa, fiz isto, fiz aquilo, o outro disse-me isto, conheci o rapaz muito giro, aconteceu assim ou não aconteceu bem, o que é que tu achas? Mas tu sentes que és detentora de uma mini-sociedade? Tu sentes que eles de alguma forma os representam? Não, sim, porque é giro. Quase. Sociologicamente tu tens a hipótese de viver porque um filho não é igual ao outro, não é? Nunca. E nós nem sabemos mesmo qual é que é o percentual de ADN que nós transmitimos. Portanto, mesmo essa responsabilização que nós às vezes achamos. Quando eles são muito bons, porque eles são tão parecidos connosco. Quando eles são maus, são iguais aos tios. Ou à mãe, ou ao pai. Exato. Se nós reclamamos, nós estamos sempre a reclamar as propriedades do que jeitinho engraçado, não seja um tiquezinho, mas pronto, se for assim ternurento é parecido connosco. Mas eles são uma mini-sociedade. Tu tens ali. Sim, é uma mini-sociedade. Isso ajuda-te no teu trabalho, na tua profissão. Ajuda no meu trabalho. E eu, como tenho muito sou completamente ligada à espiritualidade e ao desenvolvimento pessoal, para além de ser a minha área de estudo, sou eu sinto que é a minha linguagem, eu vejo sempre essa oportunidade, mas não é teoria, é mesmo estar ali, ver os erros a acontecerem, errar, mas depois refletir sobre o meu eu. Nunca é tanto sobre o eu deles, obviamente que reflito e muitas vezes questiono, censura, ponto o dedo também, mas depois lá está, como é que eu posso fazer diferente, como é que eu me posso adaptar, ou como é que eu posso desapegar disto.
abrindo mão, não é? Porque efetivamente o passarinho vai voar do ninho, elas vão ter as escolhas e as vontades Tu me delas. diz-me uma coisa, agora estou aqui num papel de entrevistadora, que já estou a adorar, não, e tu sentes que eles já começam a viver essa espiritualidade, tu conseguiste passar-lhes essa... Eu acho que sim, eu acho que sim. E tu vês isso em pequenos detalhes, tipo o quê? Eu vejo, por exemplo, ainda no outro dia estava a comentar isso, a minha adolescente entra com um bando de miúdos lá para casa e às vezes estão a falar todos ali. Eu estou aqui sentada no sofá e elas estão todas aqui. E eu vejo ela a falar até, por exemplo, estás com vergonha de ligar, então agora é que devias mesmo ligar, porque senão karmicamente tu vais atrair outra vez o mesmo processo. E eu até fico, uau, ela traz a nossa linguagem. Portanto, no seu processo, na adaptação do mundo que habita, mas efetivamente eu vejo-a com essa consciência. Não sei se vão ser todos iguais, mas há muita linguagem que tu reconheces, há muitos valores que tu vês. Se vão ficar, Isabel, não sei, mas que efetivamente lá está. Sendo a minha verdade, espero que eles possam ser a verdade deles. Mas eles já têm pelo menos uma janelinha aberta para a espiritualidade. Penso que sim, não é? E vocês não são religiosos, ou são? Bem, eu sou católica de origem, mas depois obviamente faço o caminho espiritual, não vou à igreja, mas tenho muita fé, tenho fé. Sim. Mas eles sabem que podem procurar esse recanto dentro deles, ou seja, eles já têm esse recurso. E muitas vezes nós dizemos, olha, peçam a Deus para que corra bem. Sim. Olha, a mãe vai dar uma entrevista, claro. Pede ao Jesus para que corra tudo bem. Sim. Há muito o espalhar a fé, acho que a fé é importante, não haver um vazio, independentemente daquilo que acreditas. Sim, porque isso é uma pegada super importante que tu podes deixar a eles. Espero que sim. Porque esta sociedade foi muito violentada nestes últimos 2 anos e os miúdos perderam um bocadinho a fé. A fé é esse sentido espiritual, de uma certa transcendência, uma certa luz, não é? Que pode viver dentro deles e fora deles, e eles também podem ser fios condutores dessa luz. E é importante, se os teus filhos forem mensageiros espalhados, não é? São muitos, não é? Portanto, os profetas ainda. Não, no fundo estão a franchisar a espiritualidade. Isso é muito bom, porque nós precisamos mais disso que o McDonald's. Muito bom. Obrigado também. Olha, Isabel, pelo teu caminho. Muita gratidão. Ficava aqui horas, porque realmente sinto que quase não falámos nada. Pois não falámos nada. Mas é como tu disseste, dentro do que se falou, houve muitos pontos subtis e evidentes que foram trazidos. Que quem nos ouve e que nos irá ouvir, que efetivamente possa retirar aqui grandes mensagens. E desse lado, obrigada a ti por nos teres ouvido. Deixa os teus comentários, as tuas sugestões. A Isabel vai ter muito gosto de responder. Claro que sim. E eu vou-lhe dar o toque também, se assim for necessário. Eu também vou responder no que eu souber. E deixa-nos também as sugestões, eventualmente próximos temas ou convidados. Um grande beijo e até à próxima.